Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live, a última dessa semana. A gente vai falar hoje sobre técnicas da terapia manual para tratar a disquesia do nosso paciente pediátrico, tá? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa disfunção que é muito recorrente no nosso consultório e vou mostrar para vocês aqui na minha boneca, tá? Quais são as técnicas que a gente pode utilizar aí nesse nosso paciente que vai ajudar bastante, tá certo? Essas famílias, esse paciente a passar por esse processo aí da disquesia, que é algo fisiológico, mas que tem sim tratamento, né? As famílias ouvem muito que é normal, com 3 meses vai passar, porém a gente sabe que não, tá? Não é só esperar, tem muita coisa que pode ser feita por esse bebê, beleza? Então, para a gente começar a nossa live e vocês entenderem um pouquinho dos conceitos das técnicas da terapia manual, a gente precisa entender um pouquinho sobre a classificação, né? Na verdade, a definição da disquesia, tá? E ela pode ser confundida com outras alterações também no nosso consultório, como, por exemplo, constipação, cólica, o ressecamento, tá certo? Então, a gente vai separar um pouquinho, falar um pouquinho de cada uma para vocês conseguirem se conceituar, tá certo? Mas falando agora propriamente da disquesia, né? O que é a disquesia, certo? A disquesia nada mais é do que uma dificuldade que o bebê ele apresenta em evacuar, em soltar o pum, tá? Então, o que é que acontece? Em soltar o pum, tá? Então, o que é que acontece? Evacuar ou soltar o pum. O bebê, na verdade, ele vai tendo uma dificuldade de passar por esse processo e ele solta e ele faz uma força desorganizada, tá certo? Então, quando a gente quer evacuar e precisa evacuar, a gente precisa fazer um comando correto para a gente contrair e relaxar a musculatura correta, tá certo? Então, por exemplo, quando eu quero soltar um pum, fazer cocô, eu consigo ir no banheiro de forma inconsciente, tá certo? Isso já acontece no automático pelo meu corpo. Eu contraio o meu abdômen, relaxo a minha pelve e eu consigo fazer uma evacuação. O bebê ele não tem esse controle ainda do sistema nervoso para fazer essa atividade, né? Então, ele faz uma força desorganizada, tá? Então, ele coloca força demais para conseguir evacuar, tá certo? Então, ele se espreme, fica vermelhinho, chora, tá? Fica desconfortável, acorda, solta um pum, faz cocô. Quando consegue fazer isso, relaxa. É bem assim que as famílias relatam lá no consultório, beleza? Porém, a disquesia, como eu falei para vocês no início, ela pode ser muito bem confundida com gases, com constipação, com cólica, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, as diferenças entre elas, tá? Então, quando a gente fala de cólica no bebê, o que seria uma cólica no bebê, tá? Então, a definição clássica, se a gente dá um Google aí, rapidão na internet, a gente vê que a cólica ela é definida como uma síndrome comportamental associada a um choro intenso e uma irritabilidade do bebê, tá? Então o bebê ele sente um desconforto, ele pode chorar a ponto de ficar todo vermelhinho, ele encolhe as perninhas, fecha as mãos, tá certo? Isso é bem comum acontecer, tá? E já foi dito na literatura que para o bebê ser classificado como está apresentando um episódio de cólica, existem algumas características, né? Então já foi falado que o bebê ele pode chorar por até 3 horas, aquele choro inconsolável que nada resolve, nem mamadeira, nem peito, nem chupeta, nem remédio, nem colo, enfim, nada. O bebê ele pode ter crises durante o dia, principalmente na madrugada, por exemplo, tá?
de choros assim inconsoláveis. Então, já foi dito, já teve literatura que falou que o bebê precisaria apresentar essas 3 horas de choro por 3 semanas seguidas para a gente classificar como uma alteração de cólica, tá certo? Mas isso a gente não se usa na atualidade isso, certo? Então a gente vai, na verdade, o diagnóstico da cólica, ele não é fácil, né? Então a gente precisa entender o contexto para ver se realmente aquele bebê ali está apresentando essa alteração. Beleza, pessoal? Então as cólicas, elas tendem a aparecer aí entre o 15º até o 17º dia de vida, né? Após o nascimento, tá certo? Ela pode ter um pico de piora entre ali a 4ª e a 6ª semana de vida, tá certo? Após o nascimento. E geralmente elas tendem a se resolver, ou seja, melhorar, ficar mais tranquilo ali entre o 3º mês de vida. Mas já tem alguns guidelines na pediatria que mostram que isso pode se estender até o 5º mês, tá? Nunca vi isso na prática clínica do meu consultório, mas os guidelines de pediatria trazem que existe essa possibilidade. O bebê ele pode sofrer com crises de cólica até o 5º mês de vida. Já falando de gases, o bebê ele vai apresentar características diferentes, né? Então, ele vai se contorcer, se espremer, certo? Com uma certa frequência, vai ficar irritado, solta o pum, certo? E aí ele se sente aliviado imediatamente. Então, assim que ele consegue soltar os gases lá que estavam acumulados, o bebê consegue relaxar, ficar tranquilo e dormir, por exemplo, tá certo? Isso é bem comum acontecer. As mães, inclusive, relatam muito isso. Aí, quando ele está no berço, se contorce muito, mas aí ele consegue saltar o pum e relaxa, volta a dormir. Ou então, ele acorda porque ele queria saltar um pum e meio que se assusta para soltar o pum, tá? A gente observa também que pode ser um bebê que tem um abdômen muito distendido, tá certo? Isso pode ser característico de gases, tá? Já falando de constipação, de ressecamento, existem características também específicas. Então o bebê ele vai ter uma dificuldade para fazer o cocô, ele pode chegar até dias sem conseguir evacuar, tá certo? E o principal de tudo é a mudança da consistência das fezes. Então, um bebê que sofre com ressecamento, com constipação, as fezes elas precisam estar endurecidas e ressecadas. Isso se caracteriza como um ressecamento propriamente dito, que já é diferente da disquesia, né? Como eu falei no início para vocês, apesar da disquesia ela apresentar essa dificuldade de evacuar, de soltar um pum, a consistência das fezes ela não muda, ela se mantém lá líquida, molinha. Então o bebê passa por aquele sofrimento todo, toda aquela espremedeira. A mãe acha que, meu Deus, vai vir um cocôzão super ressecado, e não, quando sai é aquele cocôzinho ainda molinho, com aquela consistência mais líquida, tá? O que pode acontecer ainda na disquesia é que o tampão, tá? O primeiro cocô, aquele iniciozinho, o tampão do cocô, ele pode vir mais endurecido, mas o resto ele vem todo líquidozinho. Então, na disquesia, a alteração da consistência das fezes não existe essa alteração, porém no ressecamento elas vêm sim mais endurecidas. Então, isso são características aí que diferenciam isso, e é muito importante a gente conseguir diferenciar, porque hoje em dia tudo é cólica, né? Se o bebê está chorando, está desconfortável, é cólica. Se o bebê está apresentando isso, é cólica. Se está apresentando aquilo, é cólica. Entendeu? Então, é importante a gente saber diferenciar, até para saber orientar essa família. Porque eu vou mostrar para vocês, mais para frente, a importância da gente prescrever alguns exercícios, algumas massagens específicas para esses pais fazerem em casa, tá? Que vai potencializar o nosso tratamento no consultório, tá certo? E se você não sabe diferenciar, você, por exemplo, pode fazer uma prescrição errada de massagens, tá certo? E o resultado não vai ser tão satisfatório como deveria ser, como a gente esperaria, beleza? Então, sabendo de tudo isso, a gente consegue entender que, na verdade,
na terapia por isso que a terapia manual a gente consegue ajudar esses bebês, tá certo? Por quê? Porque na grande maioria das vezes, como eu falei aqui para vocês, é um problema mecânico de mobilidade tecidual. Existe uma alteração ali naquele tecido, seja no músculo, na fáscia, na articulação, na inervação que inerva os intestinos, por exemplo, que podem aí estar alterando o funcionamento desse trato gastrointestinal e pode estar contribuindo ou piorando essa situação da disquesia, tá? Então a disquesia, esse bebê, ele provavelmente ainda não tem essa maturidade, esse comando, certo? Do sistema nervoso para contrair e relaxar as musculaturas corretas. Porém, se esse bebê apresenta uma disfunção de mobilidade tecidual, ou seja, uma alteração mecânica do corpo, isso pode piorar essa situação e pode agravar esse desconforto na hora de evacuar e de soltar um pum, tá certo? Então é por isso que a gente, com a terapia manual e com esse raciocínio clínico, entendendo sobre a anatomia, o que pode estar influenciando diretamente nesse caso, a gente consegue ajudar esses bebês, tá? Beleza, pessoal? Então imagina, por exemplo, falando de estruturas agora que podem alterar essa questão do funcionamento intestinal da criança, né, do bebê. Imagina se o bebê tem, por exemplo, uma disfunção de mobilidade do peritônio, que é a fáscia, que é o tecido que recobre todo o intestino. Então, se esse tecido ele está enrijecido, ele está alterado, ele está com a falta de mobilidade, com certeza ele aí vai alterar aí a motilidade intestinal, tá? E isso com certeza vai alterar o funcionamento desse órgão, beleza? Digamos que esse bebê apresente, por exemplo, uma disfunção da região da fáscia da pelve, tá? A pelve como um todo, tá certo? A fáscia que recobre aí todos os nossos órgãos pélvicos. Imagina se essa região, esse tecido, ele também está disfuncional. Como é que esse órgão vai funcionar adequadamente? Não funciona, tá? Vai apresentar essa alteração, beleza? Disfunções mesmo da musculatura pélvica, tá? Como é que essa região, né, a musculatura ilíaca dos ilhos, ilho-pessoas, que tem uma proximidade, uma conexão muito grande com os intestinos. Então, se essas regiões elas estiverem alteradas, esse paciente ele vai também poder estar tendo uma dificuldade aí para evacuar e soltar pum. Alterações de pressões também, né? Pressão do abdômen em relação à pressão do tórax. Isso também pode alterar o funcionamento do intestino, tá certo? Então, entende que existem diversas situações, mecanicamente falando, que podem influenciar nessa situação, tá? Sabendo disso, a gente consegue entender, vocês concordam comigo que essas alterações de mobilidade, ela vai alterar, e quem trata isso, quem trata essas disfunções somos nós. Eu, você, fisioterapeutas que trabalhamos com a terapia manual avançada pediátrica, tá? E é a partir desse conhecimento que a gente começa a enxergar e vocês começam a ter um poder na mão de vocês de conseguirem ajudar milhares de famílias. Porque é muito comum esse tipo de disfunção no nosso consultório, tá? Eu falo por experiência própria, eu atendo de 8 às 18 todos os dias. E assim, de 8 pacientes que eu atendo por dia, 6 apresentam disquesia. 6, 7 apresentam disquesia. Então é algo muito frequente no nosso consultório, tá? E essas famílias, elas ouvem muito que esse bebê tem... é normal, mãe, se preocupa não, tá? Com 3 meses vai passar a imaturidade do sistema gastrointestinal, certo? E elas estão cansadas de ouvir isso, de todos os profissionais, tá? Elas só querem ver os bebês, os filhos deles, conseguindo fazer cocô com tranquilidade. E você tendo esse raciocínio e tendo todo esse conhecimento, certo? E esse know-how de técnicas da terapia manual, você vai conseguir ajudar essas pessoas, essas famílias. E por que eu falo famílias? Porque um bebê que não está saudável, um bebê que não está bem,
ele influencia na vida e na rotina da família inteira, né? Então é muito comum, por exemplo, os pais relatarem no nosso consultório que, Ícaro, eu passei a noite em claro, porque ele passa a noite gemendo. Ele passa a noite se contorcendo e eu não durmo, porque eu fico lá, estou vendo que ele está sofrendo, né? Então você imagina, essas pessoas, essa família, essa mãe está em privação de sono, essa criança não está dormindo, como é que não fica o comportamento mesmo ali, a relação daquela família, né? Fica completamente alterada, certo? E vocês, com todo esse conhecimento que eu falei, vocês conseguem dar uma solução para essas pessoas que estão sofrendo, tá? Então a demanda é real, existe muito e é interessante vocês conhecerem um pouquinho sobre essas disfunções, beleza? E aí, sabendo de tudo isso que eu falei aqui para vocês, entendendo um pouquinho desse contexto da disquesia, entendendo que todas essas alterações mecânicas, elas influenciam diretamente no trato gastrointestinal, na motilidade intestinal, no funcionamento do intestino, entende que medicação não vai tratar e não vai resolver essa alteração, certo? Colides, colis, colic calme, simeticona, Lufital, é isso que a gente vê que muitos bebês estão tomando, né? Que os pais chegam nos consultórios aí pediátricos falando que o bebê está com dificuldade de evacuar, se espreme muito, é isso que passam para eles, certo? E não adianta nada, é igual tomar água. Ou então pode até, sei lá, um Lufital da vida dar uma ajudinha ali momentaneamente, mas pouco tempo depois volta tudo de novo. Esse ciclo de espremedeira, essa gemedeira, essa dificuldade de evacuar, tá? Entendem por que não resolve? Porque esse bebê está precisando, na verdade, de técnicas para mobilidade dos tecidos. Ele precisa ganhar mobilidade nos tecidos corporais, nas fáscias, no intestino, no músculo, nas articulações. Beleza? Então é mais ou menos assim que a gente precisa começar a raciocinar, tá, pessoal? Uma alteração mecânica. E o que vai, se ele tem uma alteração mecânica, o que vai ajudar essa criança, esse nosso paciente, são técnicas da terapia manual. Uma analogia massa que eu faço, eu sempre gosto de explicar isso para os pais, é o seguinte: você tem um carro, tá? Seu carro quebrou, tá? Seu carro está quebrado. Você leva para colocar gasolina ou você leva para a oficina, certo? Você tem um carro, seu carro quebrou. Faz sentido para você colocar gasolina porque seu carro está quebrado ou fazer um reparo, um conserto, levar numa oficina, levar no mecânico? Não faz sentido a gente levar, se o carro está quebrado, colocar gasolina, concordam comigo? Então, quando existe uma alteração mecânica de qualquer tecido do nosso corpo, é mais ou menos esse raciocínio que a gente precisa ter. Medicação não vai resolver. Talvez ela dê uma aliviada no sintoma, tá? Mas a causa do problema ele não vai resolver, como é um Lufital da vida, por exemplo. O bebê está com gases, toma Lufital. Qual é a causa desses gases? Eita, será que é uma língua presa? É uma alteração da pega, ele está engolindo ar e aí ele fica cheio de gases? Faz sentido você dar Lufital para o seu filho ou você consertar essa pega na amamentação, por exemplo? Tá? Ou tá com freio curto e ele precisa, na verdade, de uma frenetomia, tá? Para dar mais mobilidade para essa língua, ele conseguir fazer lá o vácuo perfeito com a língua, não vai entrar ar e aí ele não vai ter gases. Entendem, pessoal? Então é mais ou menos dessa forma que a gente começa a raciocinar, a entender a causa das disfunções no bebê e por isso a gente consegue gerar resultados rápidos e satisfatórios já nos primeiros atendimentos, certo? E eu falo isso para vocês porque eu tenho um parente meu que ele é médico e trabalha nessa área de pediatria. Uma vez ele comentou comigo: bicho, me diga uma coisa, em relação à disquesia, vocês conseguem fazer alguma coisa? Lógico, né? E eu expliquei tudo isso que eu tô falando para vocês aqui para ele. Lógico que sim, tá? Mas infelizmente não é um conhecimento que outros profissionais têm. E aí essas famílias ouvem muito, é normal, com 3 meses vai passar.
Mas vai ficar 3 meses com um recém-nascido chorando e gemendo a noite inteira sem conseguir fazer cocô. Vai falar isso para a família. Ela tá cansada, né, gente, de ouvir isso. Ver o filho sofrer, ver o bebê sofrer e não poder fazer nada e só esperar, né? Então, imagina que você consegue a mudança, né? O quanto você consegue ajudar essas pessoas e esses bebês com seu conhecimento, né? Então, isso é importante da gente conversar, beleza? E aí, falando realmente da disquesia, como é que a gente consegue tratar ela através da terapia manual, com esse nosso raciocínio clínico, entendendo sobre a biomecânica, entendendo sobre essas disfunções pediátricas, a gente pode relacionar algumas estruturas do corpo que podem estar disfuncionais e contribuindo aí para esse desconforto desse bebê, tá? Então, por exemplo, o bebê ele pode ter essa alteração do peritônio, que eu falei para vocês, que é o tecido que recobre todo o nosso intestino, tá? Então, se esse tecido ele recobre todo o nosso intestino, ele é uma fáscia, tá, gente? Se vocês não sabem o que é fáscia, sabe aquele tecido da carne branquinho, transparente? Aquilo ali é uma fáscia, tá? Quando a gente vai tratar uma carne, tem um tecidozinho transparente em cima dela, aquilo ali é uma fáscia. A gente tem aquele tecido ali recobrindo todo o nosso corpo. E o peritônio é um tipo de fáscia. E é esse tecido que recobre, né, todo o nosso intestino. Então, se esse tecido, por exemplo, está enrijecido, essa motilidade intestinal ela vai ficar alterada. Então, o intestino não tem espaço para fazer essa alteração, tá? Para fazer esse trabalho de motilidade, né? De movimento mesmo dele, para esse bolo fecal, para esse cocô ter essa movimentação e conseguir ser evacuado, ir lá para a parte inferior do intestino e ser evacuado, tá? Então a gente precisa, por exemplo, tratar com técnicas específicas aí para chegar nesse tecido, no peritônio. Uma técnica muito famosa, só que todo mundo faz na hora errada e do jeito errado, é o reloginho. Então, o reloginho é uma massagem bem simples, aí eu ensino muito para os pais. É uma técnica que a gente tenta liberar esse peritônio, que é pensando em aumentar esse espaço para o intestino conseguir ter uma motilidade mais adequada. Entendeu? Certo? Só que as pessoas fazem muito no momento errado. Não é para mexer na barriga desse bebê quando ele está já se espremendo, tá? Fazendo esforço para evacuar. Se você vai lá mexer, vai gerar mais desconforto nele. Então as técnicas, as massagens abdominais para o bebê fazer cocô e tal, elas precisam ser feitas em momentos específicos. Não é no momento da crise, beleza? A própria fáscia da pelve, que eu falei para vocês, é uma fáscia que sai aqui da região do sacro e ela vai até a regiãozinha do pubis e recobre todos esses órgãos aqui que estão na região pélvica. Então, se esse tecido está enrijecido, essa motilidade intestinal também vai ficar inadequada e aí isso pode estar influenciando nessa dificuldade desse bebê fazer o cocôzinho, tá certo? As próprias vértebras lombares, tá? Certo? Por que vértebras lombares? Porque é dessa região aqui da coluna que saem inervações específicas que inervam metade do intestino, tá? Então, a primeira metade ela é inervada pelo vago, que eu vou conversar com ele com vocês. E a outra metade do intestino, o outro terço, ele é de inervações que saem dessa região da coluna lombar. Então, se o bebê tem uma restrição de movimento nessa região da coluna, que está interferindo na boa condução nervosa, certo? Isso pode estar influenciando também nessa dificuldade desse bebê fazer o cocô. Então, a gente precisa avaliar a mobilidade vertebral dessas regiões, beleza? Outra coisa também, como eu falei para vocês, o nervo vago, ele tem origem aqui na base do crânio, tá? Então ele sai aqui do forame jugular, certo? Ele desce porque nervo vago, porque é o nosso maior nervo parasimpático e ele vagueia pelo nosso corpo. Então ele inerva basicamente aí 80 e tantos % de todas as nossas vísceras. E o primeiro terço do intestino é inervado por essa inervação. Então, se o bebê tem uma disfunção de base de crânio,
e que aqui tem uma compressão irritando esse nervo vago, esse funcionamento do trato gastrointestinal por completo pode ficar alterado. Então, por isso que a gente precisa tratar a base de crânio, certo? Uma dica legal que eu dou para vocês é, por isso que o bebê que apresenta um torcicolo congênito, ele tem alterações do trato gastrointestinais associadas. Refluxo, cólica, disquesia, constipação, tá? Porque a disfunção de cervical alta pode estar influenciando aí nessa inervação do vago, beleza? Então isso é interessante também a gente saber, tá? Orientações de massagens, é muito importante a gente, para potencializar o nosso trabalho, a gente ensinar algumas massagens específicas para o nosso paciente, para ele não ficar refém lá do nosso consultório, tá? Então a gente tira as disfunções mais específicas, que só nós que temos o conhecimento da terapia manual conseguimos tratar, e a gente ensina massagenzinhas tranquilas de serem realizadas em casa, porque aí esses pais começam também a potencializar esse nosso tratamento, tá? E isso vai ajudando a fazer a manutenção dessa disfunção, tá? Lembra que eu falei para vocês que essa imaturidade do funcionamento do trato gastrointestinal realmente pode estar influenciando? Então, se isso está acontecendo, essas massagens elas vão ajudar bastante, porque vai deixar todo aquele tecido ali, aquela região pélvica mais livre possível. Quando o bebezinho vai evacuar, ele faz isso com mais facilidade, sem sofrer tanto, né? Tá? Então a gente consegue passar por esse processo da disquesia, que é algo fisiológico do bebê, mas que tem tratamento, de uma forma mais tranquila, que ele se sinta mais confortável, não sinta tanto desconforto, entendeu? Beleza, pessoal? E a importância também do tummy time, eu falo muito isso para os pais, tá? O tummy time a gente pensa que é só para ganhar controle cervical e ganhar força na musculatura das costas, mas não, tá? O tummy time ele influencia inclusive no alongamento visceral, tá? Imagina que esse bebê, por exemplo, ficou semanas da gestação nessa posição que a gente chama de flexão fisiológica, tá? Então imagina que ele tá lá nessa posição por muitas semanas no período gestacional. Como é que não vai ficar essas musculaturas do abdômen, essas fáscias, o peritônio, a mobilidade visceral dessa região? Com certeza vai ficar diminuída, tá certo? E no próprio tummy time, quando a gente faz isso e o bebê, faz esse movimento de elevar a cabeça, de extensão cervical, a gente faz com que de uma forma natural, em consequência desse exercício, vá alongando aqui essa região, tá? E esse trato gastrointestinal como um todo começa a funcionar melhor, beleza? Começa a pegar no tranco, tá? E aí ele funciona de uma forma mais efetiva, tá certo? E isso é interessante porque como a gente trabalha com o próprio mecanismo natural do corpo, ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente, na verdade, dá mais capacidade para esse corpinho funcionar de uma forma melhor. À medida que a gente vai tratando essas disfunções, o nosso trabalho ele não tem contraindicação, tá? Então, a terapia manual ela não tem contraindicação. Para nenhuma idade, a gente consegue fazer o nosso trabalho já ali desde os primeiros dias de vida pós-nascimento desse bebê, tá? Então isso é muito interessante a gente entender um pouquinho sobre isso, tá certo? E tem muita gente que fala bem assim, Ícaro, mas muitos pais, né, que podem comentar isso no consultório de vocês, mas ele não deixa eu fazer as massagens. Deus me livre, eu vou trocar a roupa, é um escândalo, eu vou dar um banho, é um escândalo, ele não vai deixar de jeito nenhum eu fazer essas massagens. Na verdade, esse bebê pode estar com alguma alteração do sistema sensorial, tá? E o toque é irritativo para ele, ele não aceita muito bem o toque, está irritando ele. Ele está com essa alteração desse sistema sensorial e isso precisa ser regulado, tá? Então, existem estratégias para a gente conseguir regular esse sistema sensorial do bebê e aí ele aceitar as nossas orientações e sequenciazinha de massagens que a gente ensina para os pais fazerem em casa, tá certo? Isso na avaliação tem que ser percebido, beleza? E muita gente pergunta de quanto tempo a gente precisa atender esses bebês, né?
tudo que a gente faz com o nosso trabalho da terapia manual na criança, no bebê, a gente, na verdade, como eu falei anteriormente, a gente dá estímulos para esse corpo se autorregular, né? Fazer uma homeostase, se equilibrar, funcionar da melhor forma possível. Então, isso faz com que a gente não precise tratar esse bebê várias vezes na semana, porque a gente precisa dar tempo desse corpo responder esses estímulos das técnicas da terapia manual. Então a gente atende esse bebê uma vez por semana, tá certo? O grande legal da fisioterapia, da terapia manual pediátrica é isso. É a gente conseguir ter uma frequência menor de atendimentos, resolver o problema do bebê em um curto espaço de tempo e, consequentemente, isso é bom financeiramente falando, né? Que a gente cobra um valor mais justo pelo nosso trabalho, certo? E assim, quando a gente fala especificamente da disquesia e do tratamento com a terapia manual, os resultados eles são muito rápidos, tá? Então assim, desde o primeiro atendimento você já pode ouvir relatos aí da família que o bebê tá muito melhor. Não tá sofrendo mais para fazer cocô. Hoje mesmo eu atendi uma família e falei, e aí? O bebezinho nasceu de 34 semanas, então bem prematurozinho e sofria muito com disquesia. Eu atendi ele semana passada, essa semana eles retornaram. E aí, como é que ele tá? Como é que tá fazendo cocô? Ainda tá com dificuldade? Ai, mãe, de jeito nenhum. Agora eu nem percebo quando ele tá fazendo cocô, quando eu vou ver a fralda tá suja, né? Então você ouve muito isso, ou seja, esses problemas de mobilidade, essas alterações da mobilidade tecidual dessas regiões que eu conversei com vocês, estavam interferindo diretamente ali naquela alteração da disquesia, né? Fazendo com que esse bebê tenha essa dificuldade de evacuar. Então quando a gente tratou isso, o resultado é imediato, tá certo? Então é importante vocês saberem disso também. Beleza, pessoal? E quando a gente trata esse tipo de paciente e por algum motivo você não viu melhora, tá? Nesse trânsito intestinal, nessa dificuldade de evacuar, talvez você esteja confundido com outra alteração, uma cólica, por exemplo. Tá? Cólica e disquesia, elas são muito confundidas, porque o bebê pode chorar, pode se espremer, certo? E aí, isso pode ser uma cólica. E a gente sabe que existem milhares de situações que estão influenciando nessa cólica, certo? E aí, a importância do que eu falei com vocês no início da live, é a gente conseguir diferenciar as características de cada alteração, né? Cólica, disquesia, ressecamento, tá? Para você saber identificar cada uma, as características de cada uma, para você não comer bola. Achar, por exemplo, que é uma disquesia, tratar, o bebê não melhorar e você achar que é seu trabalho que não deu resultado, que foi você que não conseguiu gerar resultado. Mas muitas vezes isso pode ser uma cólica, certo? E esse bebê não melhorou porque o problema da cólica dele não estava relacionado com as disfunções de mobilidade tecidual. Era por outros motivos, existem vários. Já tem live a gente conversando sobre isso aqui, tá certo? Então, trouxe a característica de cada uma delas para vocês ficarem ligados em relação a isso. Beleza, pessoal? Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vai me mandando aí, tá? Que eu vou dar uma breve resumida do que foi que a gente falou aqui, tá certo? Então eu trouxe para vocês a definição de disquesia, falei da diferença de disquesia em relação a constipação, cólicas e gases, tá? Falei para vocês também sobre como a terapia manual avançada pediátrica consegue alterar, né, o nosso raciocínio, a nossa cadeia lesional, as vantagens de vocês conseguirem tratar isso, porque isso é um problema mecânico, e problema mecânico se trata com terapia manual, tá? Por isso que remédio não vai funcionar, certo? Falei para vocês também como o raciocínio, quais são as disfunções ali
teciduais, quais são as estruturas do corpo do bebê que podem estar influenciando nessa alteração da disquesia, né? Peritônio, a fáscia da região pélvica, vértebras lombares, base de crânio, orientações de massagens que a gente pode dar para essas famílias, a importância do tummy time para essa alteração da disquesia, tá certo? Falei como o nosso trabalho não tem contraindicação, certo? Falei da questão sensorial, se o bebê não suporta muito o toque, não deixa fazer as massagens, muito provavelmente ele tem uma alteração sensorial aí e o toque incomoda ele, a gente precisa equilibrar esse sistema sensorial, tá certo? Com técnicas específicas, orientações específicas para essas famílias, tá certo? Falei do tempo de retorno, que o nosso tratamento não é mais de uma vez por semana, geralmente é semanalmente. Falei também de como a gente pode esperar que esse bebê ele nos apresente, né, depois do nosso tratamento. Se for uma disfunção de mobilidade tecidual, o resultado é imediato, os pais já conseguem ver uma diferença já nos primeiros dias após o atendimento ou no primeiro dia após o atendimento. É bem comum as mães mandarem foto no meu WhatsApp de uma fralda bem suja e o bebê que estava há dias sem fazer cocô e o cocô chegar até aqui na nuca, né? Porque estava acumulado, ele não estava conseguindo fazer, enfim. E falei para vocês também como se o seu tratamento não dá resultado, talvez não seja sua técnica que está errada, mas sim o seu diagnóstico, tá? Você pode ter confundido com a cólica, elas são muito parecidas. E a causa da cólica não era uma alteração de mobilidade tecidual, podia ser por outro motivo, por isso que você não teve resposta positiva no seu tratamento em relação a esse paciente, e aí por isso que você não conseguiu gerar resultado. Beleza, pessoal? Então foi mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, tá? Um abração aí para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. Se vocês quiserem também dar alguma sugestão de tema para a gente trazer aqui, só mandar uma mensagem, tá? Lá no direct que eu faço uma livezinha com o maior prazer, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta, terça e quinta de novo, mais live aqui pra gente conversar e papear um pouquinho, tá certo? Forte abraço, beijão para vocês e ótima noite.